Oi, oi, ótimo dia. Vamos entrando, pessoal. Ótimo dia, vamos entrando. Deixa eu já fixar aqui. Oi, Bru, ótimo dia. Você conseguiu dar uma olhadinha no arquivo? Me ouve bem? Conseguiu dar uma olhadinha lá no arquivo? Excelente dia. Gostei. Conseguiu dar uma olhadinha lá no arquivo sobre motivação? Só esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem. Quem puder estar encaminhando aí para as pessoas também. Por favor, me ajude a divulgar. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre perfil comportamental. Estou encaminhando aqui para as pessoas a live. Ah, legal. Depois que você fizer as atividades, compartilha comigo, tá? Bom, eu não vou demorar a iniciar não, né? Para que as pessoas possam ir entrando, elas vão pegando, tá? Vou só dar uma breve recapitulada. Essa semana, né, nós estamos falando sobre mercado de trabalho. E aí, assim, eu tô falando, comecei, né, a falar sobre currículo, falei sobre currículo na segunda-feira. Desculpa. Como as pessoas precisam, né, estar apresentando seus currículos. Bom dia, Carol. E na terça-feira eu falei sobre entrevista. Ontem eu estava falando, né, sobre as soft skills, que são algumas competências que a gente precisa. Bom dia. São algumas competências que a gente precisa. E hoje eu vou estar falando sobre perfil comportamental, né? O perfil, ele não nos define. Só um minutinho. Faz favor pra mim, amor. Tem 2 folhinhas ali, eu esqueci de pegar. Não, folha grande. E aí, assim, nós vamos estar falando sobre perfil comportamental. Os perfis, né, eles não mensuram, né, a nossa personalidade, mas mensuram os nossos comportamentos, né? Nos dão um norte aí, de acordo com os nossos comportamentos. E comportamentos, eles são eles podem ser transformados, tá? Eles podem mudar sem problema algum. Então, ontem eu fiz aí, né? Falei sobre o pai da Mulher Maravilha, né? Que foi o William Alton Maston. Ele criou a Mulher Maravilha, assim também como criou a ferramenta, né? O DISC, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre 4 tipos de perfil comportamental, né, onde você vai estar se encaixando em um ou em mais de um, sem problema algum, tá? Na verdade, a gente tem 4, mas a gente tem algum que predomina na gente, tá? E hoje você vai acabar entendendo porque muitas das vezes, assim, você acaba não se enquadrando dentro de um processo seletivo. Por quê? Porque o perfil que eles estão pedindo é um outro. Você também vai estar entendendo que muitas das vezes, assim, como é que é o relacionamento dentro da sua casa, né? Porque cada um age de uma forma, né? Então, vou estar dando aqui algumas dicas para você poder
tá se identificando mesmo. E depois também eu vou estar falando para vocês aqui, né, vou estar dando para vocês aqui uma degustação, tá? Eu tenho um assessment, tá, de perfil comportamental, onde eu consigo dar algumas degustações para vocês. E aí eu vou estar falando deles também, tá? Então vamos começar aqui. Eu estava aqui encaminhando aqui para algumas pessoas. Se você puder me ajudar também a encaminhar. Gente, eu fiquei tão feliz. A live de ontem, né? Vocês me ajudaram a compartilhar. E, poxa, foi muito show de bola. Muito mesmo, tá? Então, assim, né? A gente vem aí numa sequência, né? E o que é importante, tá? As empresas, elas procuram uma pessoa que esteja com a chave, né? Com a chave que vá conseguir abrir a porta daquela vaga. E o que significa a chave? Antes, né, nós tínhamos aí o chá, que é o conhecimento, habilidade, atitude. Conhecimento é você saber fazer, né? Você possuir aquele conhecimento, tá? Ou de forma nata ou de forma inata. Habilidade é você saber fazer, tá? Não adianta você ter aquele conhecimento e você não saber praticar, tá bom? São duas coisas diferentes. E a atitude. A atitude é você querer fazer. Não adianta você ter o conhecimento, não adianta você saber fazer e não querer fazer, entende? Então, assim, a atitude, ela representa a maior parte desse processo, tá? E, assim, como, né, foi tudo... a gestão de pessoas, ela foi se evoluindo, então foi se criando também a necessidade, né, de se estender isso daí. Então, né, esse acrônimo hoje de chá se tornou chave, né? E a chave, né, ela é complementada com valores, entrega, emoção, né? Esse aí tem vários significados. E a gente vê que, né, como a gente vem falando, né, o que hoje importa no mercado de trabalho são as pessoas, o ativo mais valioso somos nós enquanto pessoas, né, porque entende-se que se for só para fazer alguma atividade, alguma máquina pode fazer, algum sistema pode fazer, e é diferente, né, quando a gente coloca a mão para fazer. Então, assim, as empresas hoje, elas querem, né, pessoas para quê? Para que humanize o processo, entende? Então, assim, a partir do momento que você vem e humaniza o processo, tudo muda, né? Os valores da empresa, ela modifica totalmente. Então, por isso que hoje é tão importante o ser humano, né? Você, quando vai num processo seletivo, você ser visto dessa outra forma, tá? E aí, assim, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os perfis, né? E aí, assim, o assessment, né? A teoria é a teoria DISC, né? Que é a teoria de personalidade, que é a teoria de comportamento, que é a teoria de comportamento, porém, né, cada inventor do seu assessment, né, acaba colocando, linkando nomes diferentes, né, à ferramenta, tá? E que não tem problema nenhum. Tem pessoas, né, que linkam animais a cada letra, que também não tem problema nenhum, tá? Aonde eu desenvolvi a ferramenta, né, não trabalha com nenhum tipo de animalzinho linkando, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas acabam fixando dessa forma. Então, eu trouxe aqui 4 animais, né, para poder estar representando aí cada letrinha, tá? E cada perfil, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando do perfil dominante. Quando a gente fala, né, do perfil dominante, a gente vê, tá, que são pessoas que agem totalmente com a razão, né? São pessoas que estão ali para dominar. São pessoas que são altamente, né, têm a liderança muito forte, elas agem com a razão, são pessoas competitivas, confiantes, ousadas, são pessoas que têm comunicação direta, objetiva, sabe? Aquela pessoa que sai passando por cima, entendeu? Esse daí é a pessoa dominante, tá?
Ah, a Érica é uma pessoa ruim? Não. É como ela age, tá, pessoal? E aí, assim, o animal que é linkado a ela é o tubarão, né? Quando a gente vê a postura, quando a gente vê a figura de um tubarão, a gente vê logo naquela postura bem posta, né? É, então, assim, é mais fácil de você linkar ao tubarão, tá? E essas pessoas, né, ao mesmo tempo que elas são muito fortes, né, ela também tem os seus medos. E um dos seus medos, né, é você saber que ela precisa, ela não quer ninguém que bata de frente com ela. Então, assim, geralmente são pessoas que, se você for falar com ela, você precisa estar na mesma altura que ela, ou então, né, você ainda está mais baixo do que ela, né? Falar com ela assim, ó, né? E não com ela assim, né? E quando você geralmente fala com ela assim, né? Você em cima, a pessoa embaixo, né? Né, o dominante, muitas das vezes ele, opa, né? Já coloca já o rabinho entre as pernas, que ele fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo, né? Então, assim, são pessoas, né, que elas têm muito foco no resultado. Então, saber que as coisas dão erradas, né, para ela é bem complicado. Ela tem medo de falhar, ela tem medo de perder. São pessoas que têm medo de se submeter, tá? O orgulho nelas, assim, é bem forte. É uma pessoa que tem medo de reconhecer os erros, tá? Na competição, pessoal, ela tem medo, assim, ela não quer perder pro outro, tá bom? É, então, assim, são pessoas que têm pontos, né, a desenvolver, que é estar aberto, né? Como são pessoas que elas são muito focadas naquilo que elas querem, e como elas são pessoas, né, que são muito decisivas, então é muito difícil ela olhar para o lado e esperar que alguém dê algum tipo de opinião, né? E quando dão, até por conta da postura dela, ela geralmente ela não está querendo colocar, ela não quer que ninguém venha impor nada a ela. Então, geralmente ela é reta, direta, bem precisa, né? E ela não gosta que as pessoas cheguem para ela e falem o que ela quer. Então, geralmente são pessoas que são mais fechadas para isso. E se a pessoa precisa desenvolver algo, né? Esse daí é um ponto, é estar aberto, né? Aberto a opiniões, abertos a conversar, tá? Ser mais conciliador, porque geralmente não é. Ser uma pessoa mais paciente, menos autoritária, porque para ela tudo é para ontem, né? Então, assim, quando ela vem, né, de uma forma que você, não, calma aí, tem que dar uma freada, para ela é muito difícil, porém, é algo que precisa ser trabalhado dentro dela, tá? É uma pessoa que precisa ser mais acessível, mais flexível, tá? Então, isso daí é um pouquinho do perfil, tá? Gosta de desafios, deixa eu botar aqui, gosta de desafios, elas precisam ter autonomia, tá? São pessoas que precisam de ser autônomas. Cara, assim, essas pessoas, se você pedir geralmente para ela poder desenhar uma casa, né? Você tá sem áudio. Cara, assim, essas pessoas, o Vinícius colocou minha chefe assim. Vinícius, então, aí assim, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vinícius, então, e aí assim, ó, não gosto de trabalhar com pessoas assim. Vinícius, então, vou falar os outros perfis, obrigada. Eu vou falar os outros perfis, até para você poder ver aonde você se identifica. Ah, obrigada, Léo. Até para vocês poderem ver aonde vocês se identificam. E assim, obrigada. Marco, vê aí, por favor, se tiver de repente travando ou sem som para você, sai e entra de novo para ver se normaliza aí para você.
Então, assim, são pessoas, tá? Que talvez elas não sejam nem pessoas ruins, não, tá? Mas faz parte do perfil comportamental dela. E às vezes, assim, é como eu estava falando, as pessoas elas precisam estar abertas para elas poderem, né, se dar conta de que, tipo, não é assim, né? Porque são pessoas que, assim, em cargos de liderança, né, que exigem muitas coisas delas, pois são pessoas perfeitas, mas ao mesmo tempo elas fazem um estrago do lado delas, tá? São pessoas confortáveis para poder assumir, tá, a posição de liderança, elas lidam bem sob pressão, né? São pessoas muito rápidas para poder pensar, e aí isso faz com que elas pensem, né, que elas são, como é que fala? Que as pessoas precisam ser iguais a elas, entende? E não é assim, tá? Então a pessoa, assim, que tem esse perfil, né, em alta, né? Então são pessoas determinadas, competitivas e agressivas, são pessoas voltadas para resultados, são pessoas confiantes e autossuficientes, são pessoas diretas e objetivas. Porque eu tô dentro da cátedra agora. Ah, tá. Agora eu vou. Ah, legal, legal. São pessoas desbravadoras, ousadas e aguerridas. Em compensação, se a pessoa ela tem pouco desse perfil, tá? Geralmente são pessoas mais conservadoras e discretas, tá? A pessoa mais agradável e pacífica. É uma pessoa mais cooperadora e modesta, tá? São pessoas que têm, que são mais moderadas, né? Mais comedidas, até naquilo que falam. Pessoas mais diplomatas, hesitantes, tá? Então, assim, todos os perfis, pessoal, é importante falar que tem os prós e tem os contras, tá? E em tudo, o que é importante do autoconhecimento? Quando você se conhece, você consegue saber aonde você pode desenvolver, tá? Isso aí é legal, porque quando você sabe aonde você pode estar se desenvolvendo, quando você busca melhoria, né, aquele perfil ele vai te beneficiar na hora certa, tá bom? Exemplo de pessoas. O Vinícius já colocou ali a chefe deles. Vocês acham que o Bolsonaro ele é uma pessoa dominante? Impulsiva? Sim ou não? Quem vocês acham que tem esse perfil assim de personalidade? Ó, Bolsonaro, Roberto Justus, Bernardinho, anotei aqui alguns nomes aqui, Steve Jobs, tá? Donald Trump, tá? São algumas pessoas que têm esse perfil. Oi, Suelen, seja bem-vinda, tá bom? E aí, assim, eu vou passar aqui para mais um perfil. Esse perfil, tá? Como eu falei, o perfil anterior, ele é muito conhecido, né, como o perfil de pessoas que são tubarões, tá? E agora eu vou passar para um outro perfil, e aí, assim, é o perfil onde as pessoas, um animal que representa muito são os golfinhos, tá? O golfinho, ele é carismático, né? A pessoa, né, dentro dessa personalidade é carismática, ela é confiante, ela é otimista, ela é muito persuasiva, vaidosa, criativa, articuladora, né? E esse daí é o perfil influente, tá? São pessoas que gostam de fazer parte de grupo, elas têm a necessidade de estar nos relacionamentos. É aquela pessoa, sabe, que ela chega chegando, né? Tem o network na veia. São pessoas criativas, otimistas, elas têm facilidade de expressar as suas emoções, tá? Ela chega às vezes até um pouco sem noção, né? E para ela tá tudo certo, né? Para ela tá tudo ok. São pessoas que, se você, né, puser elas para poder falar em público, sabe? Para elas não vai ter problema nenhum. Dança aí, faz não sei o que, a pessoa vai lá e vai fazer super de boa, tá? A pessoa que ela tem essa facilidade mesmo de estar convencendo as outras pessoas, cara, você vê que isso daí ela faz assim num piscar de olhos, tá?
Ela ama pessoas, tá? Ela precisa de validação, ela precisa de reconhecimento. São pessoas mais emotivas, né? Mais criativas. E esse perfil, quando tá em alta, tá? Quando você tem esse perfil em alta, tá? São perfis de pessoas, né, que tem como característica o carisma, o encanto, né, e a persuasão, a articulação, a vaidade, né, a expressão. Em compensação, se você não tem desse perfil, né, provavelmente você vai ver uma pessoa mais séria, mais desconfiada, mais lógica, mais criativa, mais cética e às vezes até mais pessimista. Tá? É uma pessoa mais formal, mais introspectiva, é uma pessoa mais concentrada e também retraída, tá? Pessoas que têm o perfil influente, tá? Ela geralmente, os medos dela, um dos grandes medos, tá? É a rejeição social. Ela não suporta ficar sozinha, tá? Ela perde o prazer. O medo dela é perder o prazer naquilo que ela tá fazendo, né? Frustrar expectativas para ela, caramba, sabe? Ela fica arrasada, né? Eu não sei se você está conseguindo se identificar até aqui, né? Já tô passando aqui já o segundo perfil aqui para vocês. E essa pessoa, eu diria que se ela tem pontos a desenvolver, tá? Um dos pontos que ela precisa estar se desenvolvendo é se atentar aos detalhes, né? Porque como ela é muito assim, sabe? Então, assim, ela acaba não olhando para detalhes, ela olha para o todo, né? Até porque ela é mais emotiva, então ela chega ali e tá, ela observa, tá bom ou tá ruim o clima? Ah, tá bom, então tá bom. Se tá ruim, ela também vai lá e logo, sabe, se abate. Então, ela acaba não conseguindo observar detalhes, tá? Ela não consegue se concentrar, ela precisa, né, tá desenvolvendo mais com relação aos resultados, né, do que focar na sua popularidade, entende? Às vezes as pessoas acham que tá tudo bem, eu tô aqui e tal, e tá tudo bem. E não, precisa também ter foco no resultado. A pessoa, né, nesse perfil, como ela gosta muito de falar, então, assim, o desenvolvimento dela precisa ser dela falar menos e ouvir mais, tá? Ela precisa ter um controle maior das suas emoções, ela precisa ser uma pessoa menos impulsiva. Esse tipo de perfil também são pessoas que não sabem dizer muito não, entende? Até porque como ela tem medo da rejeição social, então ela vai fazendo tudo para todo mundo. E nisso, assim, um dos grandes pontos que ela precisa de se desenvolver é só assumir compromissos que ela de fato ela vai poder cumprir, né? Como ela sai falando não para todo mundo, muitas das vezes ela sai, né, se comprometendo com todo mundo, mesmo sabendo que não vai poder fazer. Entende? Nas organizações, são pessoas que, se você tiver que colocá-las à frente, né, de alguma negociação, são pessoas que vai falar do projeto muito bem, tá? São pessoas que precisam estar ali trabalhando com relacionamento, tá? Então, se você já trabalha na área de relacionamento e você é esse tipo de pessoa, cara, você está no lugar certo. Tá? Ou se você está aqui, você é um empreendedor e precisa de alguém para trabalhar com os seus... Oi, Ercília, prazer você tá aqui. Se são pessoas, tá? Que você precisa estreitar relacionamento, né? Se você tem esse perfil dentro da sua empresa, né? Precisa estreitar relacionamento com clientes, né? Esse perfil, né? O perfil de influente é o perfeito, tá? São pessoas que vai estar ali, que, poxa, sabe, vai ouvir, até porque, assim, muitas das vezes o cliente, ele só se tornou um grande cliente porque você entendeu, desculpa, porque você entendeu a maior necessidade dele, né? E às vezes, assim, é algo que você pode, que outra pessoa, um dominante, por exemplo, e aí chegar e falar, oi, tá, tchau, pum, só. Já o influente não, ele vai ficar ali, vai ficar falando, então a pessoa vai se sentir querida, ouvida, né? Então é um perfil que, se você precisar contar com essa pessoa, cara, super show de bola, tá? De exemplo, a gente tem aqui o Fábio Porchat, a gente tem o Silvio Santos, desculpa pessoal, engasguei. Você tem o Silvio Santos,
né? Você tem o Porchat, você tem o Neymar, você tem outras pessoas, né? A gente está falando aqui de personalidades. E aí, assim, eu vou passar agora para um outro perfil, que é o perfil de estabilidade. Cara, esse perfil, tá? São pessoas que valorizam muito o planejamento. Elas precisam estar de orientações claras e bem definidas. São pessoas calmas, serenas, tranquilas, gostam de ambientes harmônicos. Cara, elas gostam muito de se relacionar com as pessoas. Elas são pessoas que apaziguam conflitos, são pessoas também resistentes à mudança, tá? É, se elas não tiverem clareza do propósito, então aí que piora, tá? Ficam mais resistentes ainda. E são pessoas compreensivas, acolhedoras, boas ouvintes, são pessoas pacientes, metódicas, calmas, tá? São pessoas que elas não gostam, né, de trabalhar, quer dizer, elas não gostam de trabalhar com muitas coisas em movimento, sabe? Elas preferem as coisas que tenham rotina. Obrigada. Elas preferem, né, as coisas com rotina, né? Então, assim, para elas poderem trabalhar com a previsibilidade, é o ideal, com planejamento, né? Ela foge de conflito o tempo inteiro, né? É também uma pessoa muito emotiva, ela não gosta de desagradar ninguém, né? Esse perfil, pessoal, quando é um perfil em alta, né? São pessoas, né, como eu falei, calmas, tranquilas, metódicas, previsíveis. Já quando você não tem nada desse perfil, né, você é uma pessoa mais ativa, mais acelerada, mais impulsiva, mais enérgica, impetuosa, multitarefa, tá? Que é o oposto disso daí. E se tem pontos, né, que essa pessoa precisa desenvolver, é estar aberta às oportunidades, porque ela é tão assim, né, que às vezes as oportunidades passam do lado dela e ela não faz, né? Ela precisa ser uma pessoa mais flexível à mudança também, né? São pessoas que têm muita dificuldade de encarar os problemas de frente e elas precisam, né, se encarar. Tem situações, gente, que não tem jeito, que só dependem da gente, né? E essas pessoas, elas precisam, né, de tomar uma energia, uma coragem muito grande, às vezes, para resolver um conflito desse tamanhozinho, mas que para ela é enorme. E tá tudo certo, tá? É algo que ela precisa desenvolver. Gente, resolução de conflito todos nós temos, né, que resolver. Porém, tudo vai depender da forma que você encara isso, tá? E essa pessoa, né, esse perfil, ela tem mais dificuldade, mas nada que né, que com trabalho de autoconhecimento e você vir ali trabalhando, né, em cima dos seus gaps para poder se aprimorar. E o que é legal, gente? Toda vitória, né, todas as conquistas, ela é legal, né, ser comemorada. Independente se é algo pequenininho, às vezes, né, a pessoa pegou e venceu a barreira, ela conseguiu falar algo para alguém que outrora ela não conseguiria. Gente, para ela isso é uma vitória. E se isso para você é uma vitória, cara, você precisa comemorar, né? Você precisa falar assim, caramba, pô, consegui fazer, pô, que bom, cara, consegui. Entende? Esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de perfil precisa ser menos sensível quando recebe algum tipo de feedback, porque são pessoas, né, que procuram fazer tudo tão certinho que quando alguém chega e dá a ela um feedback negativo, vamos dizer assim, ou então um feedback de melhoria, eu costumo, né, melhor dizendo, né, elas se sentem como se estivessem muito erradas, sabe? Elas se culpam muito. E não, gente. Né? Feedback tá aí pra gente poder receber a toda hora mesmo, e isso não tem problema nenhum, tá? São pessoas também que não gostam de desagradar ninguém, por isso não conseguem falar tanto não.
Mas que é totalmente necessário, tá, gente? O desagradar é fato. A gente não consegue agradar todo mundo. A gente não consegue satisfazer a vontade de todo mundo. E tá tudo bem com relação a isso, tá? São pessoas, tá, que precisam é, ser mais diretos, mais objetivos, sabe? São pessoas que às vezes acabam dando muita volta, né, para poder chegar a um denominador comum. São pessoas também que elas pensam tanto no coletivo, pensam tanto estar apaziguando as coisas, que muitas das vezes elas esquecem de si, né? E assim, um ponto a ser desenvolvido é você estar voltado mais para os outros, né? Pessoas com esse perfil, cara, ela sofre muito porque ela quer resolver tanto o problema dos outros, ela quer tanto ajudar, ela quer tanto que as outras pessoas deem certo, que elas acabam se envolvendo muito, né, nas questões, tá? É... Então, assim, ó, o cenário imprevisível para ela é um cenário ruim. Agora, tá? Pessoas com esse perfil agora devem estar se sentindo muito incomodadas, porque nós estamos vivendo um cenário imprevisível, tá? A ousadia para ela, o risco para ela, né, é bem complicado também, tá? Ela não é muito de fazer isso. Porém, tem coisas, gente, que são totalmente necessárias, tá bom? Nas empresas, são pessoas, cara, que podem trabalhar com treinamento, podem trabalhar, né, no suporte a pessoas, tanto na área de informação quanto na educação de pessoas, por isso que eu falei aqui do treinamento. São pessoas que estão ali para servir, para poder ajudar. No atendimento ao cliente também, gente, são pessoas fantásticas. São pessoas também que auxiliam muito, desculpa, gente. São pessoas também que auxiliam muito, tá, os dominantes. Numa reunião, cara, às vezes, né, vem um dominante e caga o negócio todo. E aí, né, vem um estável que vem consertando, né? Não é bem assim, tal, né? Tenta ali apaziguar, tá? Então, assim, trabalho com método também, cara. São pessoas, assim, que dão muito certo, tá? Com relação a isso. E aí, assim, eu trouxe aqui também alguns perfis para vocês, né, de personalidade, como Chico Xavier, Caetano Veloso, Mahatma Gandhi, tá? E aí, assim, finalizando, a gente tem aqui o perfil de conformidade. Cara, e é representado, né? Ah, tá, não falei, né, do animal. Geralmente, tá, o animal que associam ao perfil estável é a coruja. Tá? E agora o último perfil, que é o perfil de conforme, tá? De conformidade, o animal que é relacionado a ele é o lobo. Cara, são pessoas muito precisas, discretas, são pessoas muito observadoras, né? Então, por isso a precisão dela, né? Ela enxerga o que ninguém enxerga, né? São pessoas detalhistas, questionadoras, né? Cuidadosas, né? São pessoas controladoras. São pessoas que elas procuram seguir a risca ali, sabe? São aquelas pessoas que quando vão tomar um remédio, lê a bula do remédio todo, né? Se elas vão assinar um contrato, elas primeiro leem o contrato inteiro, sabe? Assim, quando você recebe, vai trocar a linha do seu celular e fala assim, dá o aceite aqui no contrato, você nem liga. Essas pessoas geralmente vão lá, passam o olho em tudo e tal, para depois dar o aceite, né? São pessoas muito perfeccionistas e centralizadoras, né? Elas não dão, elas não delegam nada, elas não têm o hábito de delegar. Por quê? Porque elas são tão perfeccionistas que elas pensam, cara, se eu delegar para outra pessoa não vai fazer tão bem quanto eu, tá? São pessoas que elas lidam muito com os dados. Quanto mais dados, melhor, né? Ela faz uma análise mais completa, né? Elas, né, são pessoas muito críticas, tá? E o pior não é só ser o crítico, ela é crítica com os outros e principalmente com ela, tá? Pessoas que têm esse perfil mais aflorado, tá?
agem dessa forma, tá? E tá tudo certo, pessoal. Como eu tava falando, todos os perfis são perfil de pessoas que se complementam, né? Seja dentro de casa, seja nas organizações, tá? Sejam nos grupos, a gente precisa de ter essa variação dos perfis, entendeu? Imagina só se fosse todo mundo influente, todo mundo, né, fica lá no oba-oba, todo mundo que gosta de conversar, ninguém para ouvir ninguém, né? Imagina num grupo onde só tem pessoas dominantes, onde todo mundo quer que a sua ideia que seja aceita. Imagina, entende? Então, assim, pessoas que não têm muito essa característica, né, que tem essa característica que tem esse perfil embaixo, são pessoas geralmente criativas, né, persistentes, são pessoas que assumem riscos, né, são pessoas desorganizadas e flexíveis, totalmente contrário da pessoa que tem fortemente esse perfil em si, tá? São pessoas, né, que são focadas nas tarefas. Cara, são pessoas que elas não transgridem regras de jeito nenhum, né? E os principais medos dela, tá? São medos de cometer falha, por isso que ela faz tudo ali nos mínimos detalhes, para que ela não venha cometer falha. Ela não foge das regras, né? Ela, né, como eu estava falando ali dos manuais, são pessoas que olham ali a risca para elas poderem cumprir tudo direitinho. São pessoas que, assim, elas têm medo delas não terem enxergado todas as possibilidades. E aí, por conta disso, são pessoas mais lentas, que demoram muito para poder entregar o resultado, porque ela estuda tanto todas as possibilidades, né, com medo de errar, que ela fala assim, cara, nada pode passar. E aí, assim, a velocidade que a gente vive hoje, né, acaba não permitindo o acompanhamento, tá? Elas têm medo, né, das críticas que elas recebem, né? Por isso, né, todo esse controle. E se tem pontos a serem desenvolvidos, o primeiro deles, eu diria, que é a pessoa ser menos exigente, né? Menos crítica com ela e com o outro, né? Ser leve, né? Porque crítica a gente sempre vai ter, né? Valorizar mais as pessoas, são pessoas voltadas mais para resultado também, né? E são pessoas que, como elas são perfeccionistas, né, como elas são centralizadoras, elas não focam muito em trabalhar em grupo, sabe? Ela não olha muito para as pessoas. E saber valorizar, né, o potencial das outras pessoas é muito importante. Ela precisa, né, desenvolver nela o aceitar ajuda, né, o delegar mais, confiar no outro, que ela às vezes não acaba não confiando, né. Ela precisa também se atentar à necessidade do outro, né? Porque para ela, assim, como ela é a crítica, né? O outro está sempre errado. Então, se ela puder olhar mais, né, para o outro, para outra pessoa e falar assim, não, calma aí, o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, né? Nas organizações, tá? Se ela tiver que trabalhar, ela se dá muito bem nas áreas de qualidade, na função técnica, onde exige mesmo, né, esse conhecimento de causa. Né? São pessoas metódicas demais, sabe? Então, a gente tem que trabalhar com método, ali tá perfeito para ela. São pessoas que têm que criar manuais, sabe? Então, isso daí, ela é aquela pessoa que ela vê aquilo que ninguém tá vendo, né? São pessoas que se dão bem na parte de investigação, de resolução de problema, porque ela vai estar estudando aquilo ali, ela vai estar procurando brechas, né? Ela vai, como eu estava falando, elas são pessoas que vão olhar para aquilo que ninguém está olhando. São pessoas, né, que por conta da postura dela, elas fazem as perguntas certas na hora certa. As suas falas, elas são sempre pontuadas, né? São sempre pautadas em fatos, em dados, em pesquisas, em testes. Tudo que ela faz é muito, sabe, muito certeiro, entende? Ela não fala nada por ela,
né? É aquela pessoa, assim, que se você for buscar o vocabulário dela, é um vocabulário rico, é um vocabulário que provavelmente, né, dificilmente você vai estar encontrando algum erro, porque são pessoas que vão buscar, sabe? Você acabou de falar de alguma coisa com ela, ela vai lá e vai pesquisar no Google, ela vai buscar suas informações para saber se aquilo que você está falando é verídico, tá? E, assim, exemplos de pessoas assim é o Bill Gates, é o Albert Einstein, tá? E eu separei aqui para vocês, para mostrar aqui para vocês, tá? E depois eu vou tirar aqui uma fotinho. Deixa eu só virar aqui, tá? O perfil aqui desenhadinho. Eu vou, aqui não vai dar para mostrar para vocês, mas eu vou tirar uma fotinho e vou mostrar para vocês, tá? Eu separei aqui, né? Vou botar assim, os perfis de influência e de estabilidade, né? Eu coloquei aqui na parte de cima porque são pessoas que se conectam com pessoas, né? Elas focam muito na conexão, elas delegam, elas são muito emotivas, né? Já aqui embaixo eu coloquei os perfis D e C, né? Dominante e conformidade, né? E conforme. São pessoas que não são focadas em pessoas, em conexões. São pessoas focadas em resultados. São pessoas que fazem pouca delegação, tá? São pessoas focadas na razão, tá? Também aqui, né, aproveitei aqui do lado esquerdo, né, coloquei os perfis de influente e dominante. Por quê? Porque são pessoas que focam na fala, na influência, na rapidez, na centralização, tá? O foco é elas, tá? Importa o que elas falam, importa o que elas fazem. Já que do outro lado, né, no lado direito, eu coloquei aqui os perfis de estabilidade e de conformidade, tá? São pessoas que são focadas, né, na audição, na escutativa. São pessoas que não têm necessidade nenhuma de influenciar, tá? Elas confiam no taco delas, então, assim, elas não têm necessidade de ficar influenciando a ninguém. Por conta, né, do perfil delas, não são pessoas que demoram a entregar resultado, elas demoram a distribuir, elas não são de distribuir tarefa, né, são pessoas que são mais rígidas mesmo nesse sentido, tá? E se a gente for falar, tá, de liderança, a pessoa influente, desculpa, gente, a pessoa influente, ela acaba liderando, né, através das conexões. A pessoa estável, ela acaba liderando através do planejamento, né? Ela é uma pessoa mais metódica. Já o influente, mais motivador. Já o dominante, né, por ele ser um executor, né, ele domina, ele lidera por comando, né, e já a pessoa conforme, ela lidera através de sistema, então é através de controle, tá? Eu não sei, eu queria saber de vocês aonde vocês se identificam. Depois eu vou tirar aqui uma fotinho. Eu tenho aqui também, aqui no meu computador, mais bonitinho. Eu vou tirar e vou postar para vocês. Mas eu queria ouvir aqui de vocês, né, dentro de tudo aquilo que a gente falou, aonde é que você se identifica mais, né? Qual é o perfil? Érica, eu me identifiquei em 2 perfis, não tem problema. A Érica, eu não me identifiquei em nenhum, aí tem problema. Érica, eu me identifiquei nos 4, ok, mas aonde prevalece mais? Até porque, assim, a gente tem sempre um pouquinho dos 4, né? Mas tem algum ou alguns que predominam. E aonde predomina em você? Você conseguiu também identificar pessoas dentro da sua casa, no seu convívio, né? Muito provavelmente vocês, né, começaram a visualizar várias pessoas, né? E aí, assim, isso aí é legal, por quê? Porque você começa a entender o outro. A gente fala assim, cara, por que fulano age assim, gente? Desnecessário. Não é questão de ser desnecessário, é questão de ser como ela é, né? Mas, como eu estava falando, são perfis comportamentais. Se é comportamento, pode ser alterado, tá? Basta você procurar se desenvolver. Cara, a partir do momento que você vai lá e você se desenvolve,
né? As coisas começam a tomar um outro rumo, né? Então, assim, vou deixar aqui, assim que eu desligar aqui da live, né, eu vou deixar para vocês aqui nos meus stories mesmo, a degustação do perfil para vocês poderem fazer. E essa degustação é legal, né, do assessment que eu pratico, que eu uso. Ele é legal, né, porque vocês vão estar podendo utilizar, inclusive, né, outros 2 métodos também, tá? Que é o de valores e também o de Jung, né? Que são os tipos psicológicos, tá? Então é bem legal. Na verdade, tem na minha bio. Se você clicar lá no link, você vai ver que tem um presente lá que é o perfil comportamental, tá? Mas mesmo assim eu vou estar deixando aqui para vocês, tá? Entra lá, é um teste gratuito. É uma degustação, porque o teste mesmo, quando você faz, né, são quase 50 páginas. E é um teste muito legal, por quê? Porque ele traça o seu perfil, ele dá a oportunidade também, né, de outras pessoas te avaliarem, então uma avaliação 360, né? E aí você pode ser avaliado no âmbito profissional, no âmbito de família e também social, tá? Ele te permite você mandar convite para as pessoas, até 6 pessoas te avaliarem. Então é muito legal quando você vê como é que você vê e como é que os outros te enxergam, tá? É onde você está gastando energia, que às vezes você quer ser uma coisa que as pessoas falam assim, cara, você não precisa ser isso, tá? Então o teste é muito legal mesmo, tá? Mas assim, esse aí você só tem acesso mesmo só adquirindo. Porém, a degustação, ela já te dá já o seu perfil, já te faz entender quem você é, tá? Assim, dominante, conformidade, porém tenho muita facilidade de entregar resultados, sempre fui muito centralizadora, não porque não confio nos outros, mas sim porque sempre quero entregar o melhor. É o perfil mesmo de conformidade, né, essa sua última fala, né? É de golfinho e lobo, isso aí. É de você sempre estar querendo, tipo assim, não que as outras pessoas não saibam, né, aquilo ali, mas, poxa, você entregando, você sabe o que você está entregando, né, bem isso. Então, assim, cara, isso aí é muito legal. Eu tenho também 4 vídeos aqui no IGTV falando sobre perfil comportamental, porque que a gente acabou falando bem rapidinho, né? Mas eu tenho 4 vídeos aqui, também vou linká-los aqui, tá? Para que vocês possam tá assistindo, quem quiser. Vou estar colocando para vocês também aqui a degustação, porém tem lá na minha bio, tá bom? Vocês gostaram, pessoal? Amanhã, Dia do Trabalhador, eu vou falar sobre a origem do trabalho, né? Eu vou falar para vocês o porquê que muitas das vezes a gente, né, a maioria das pessoas não são tão fãs assim de trabalho, né? Porque as pessoas às vezes assim, elas acabam não entendendo o porquê, né, dessa questão do trabalho e isso faz com que fique pesado, né? Você muitas das vezes não enxerga o trabalho como sendo uma coisa leve. E isso tudo tem um porquê, é histórico isso. Então amanhã, no Dia do Trabalhador, vou estar explicando um pouquinho para vocês, tá? Então te convido para estar aqui amanhã, às 7 horas da manhã. Obrigada, Ercília. Eu vou estar linkando lá para vocês lá os vídeos, tá? Para vocês poderem ver. Beijo, pessoal. Adorei estar aqui com vocês. Até amanhã. Pessoal, encaminha aqui essa live para alguém, tá? Manda aqui para alguém. Provavelmente vai fazer muito sentido na vida de alguém, tá? Até amanhã.